Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Ótima segunda, ótima semana para todo mundo, hein? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Aqui nós entrevistamos vários personagens importantes dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. Hoje é um assunto do qual eu nunca falei. Mas eu vi muito, observo muito, afinal de contas a gente curte muito a arte. Eu vou entrevistar o artista plástico Rogério Pedro, aqui no nosso Visão Geral de hoje, e nós vamos ouvir e ver muita coisa interessante, tá bom? Vamos lá, Rogério, tudo bem? Obrigado pela presença aqui, viu? Eu agradeço, Roberto, como vai? Tudo bom? Bem, tudo certinho, Rogério. Primeira vez que eu faço uma entrevista assim com um artista plástico, viu? Primeira vez. Qualquer dúvida, você faz como certa feita eu falei para um amigo meu. Se eu tiver dificuldade para entrevistar, você mesmo faz a pergunta, você mesmo responde a pergunta, né? Ok. Fica tudo muito fácil, né, Rogério? Rogério, bom, primeiro deixa eu falar uma coisa para você, que você é um artista plástico, formado em artes pela PUC, artes plásticas. Desde garotinho, desde pequeno, você já curtia esse segmento? Você fazia ilustração para quadrinhos, é isso? Desde criança a arte já estava no sangue? É isso mesmo, desde criança eu sempre gostei de desenho, de imagens, né? E já gostava de quadrinho, fazia quadrinhos então foi uma coisa que me acompanha desde sempre. Desde que nasceu você já curte. E a faculdade de artes plásticas, ela é muito concorrida, não? A faculdade, ela não é muito concorrida. Hoje o curso ele mudou um pouco algumas características, né? Hoje é artes visuais, mas não era. É uma faculdade que eu acho que tem menos gente que vai para o lado das artes, acho que para estudar talvez. Na época acho que não tinha tanta gente. E não era uma faculdade concorrida, não, mas muito abrangente. Ela pegava desde de escultura, de fotografia, desenho, pintura, gravura, né? Tinha um professor muito abrangente, muito abrangente, ampla, né? Sim. Você, por exemplo, a gente pode chamá-lo de grafiteiro e muralista, é isso? Sim, Que é um segmento das artes. Segmento das artes plásticas, né? O muralismo hoje é um segmento que surgiu do grafite e são artistas plásticos e artistas de rua, artistas dos mais variados segmentos aí, vamos dizer. Você vê, é um negócio assim, quem é leigo como eu e como tantas pessoas, né? Não imagina o leque que existe quando se faz a faculdade de artes plásticas, né? Muita gente até fala, tem que mexer com plástico, não tem nada, absolutamente nada a ver, né? Esse seu trabalho, por exemplo, ele tem, assim, o reconhecimento comercial, porque o reconhecimento do povo, eu acho que ele tem. Eu, por exemplo, admiro demais, a gente vai falar sobre isso. Mas é um campo onde você tem a possibilidade de ver o retorno financeiro? Esse é uma grande questão, né? Eu, logo que eu me formei, eu acabei indo trabalhar, eu fui procurar um emprego e na área você tinha, na época, você poderia tentar lecionar, dar aulas de arte, de desenho, e acabei indo trabalhar em publicidade. A publicidade na época, no ano de 99, 98, era o início, né, logo o começo ali da tecnologia entrando na publicidade, os computadores, né? A publicidade na década de 80 para trás, quem fazia direção de arte, quem ilustrava os anúncios e criava anúncios eram artistas plásticos, eram ilustradores, desenhistas, né? Você não tinha o apoio de softwares para desenho, né? Sem dúvida. Então, hoje o que a gente chama de artista gráfico, na época eram artistas plásticos, ilustradores. Então, naturalmente, quando eu fui achar algo que tinha mais a ver com a área de artes, eu acabei indo para a publicidade. Muito bem. Você vê, né? Você falou dos softwares. Eu, por exemplo, que gosto muito da aviação,
lá atrás, os pilotos antigos, eles voavam assim na raça mesmo, né? Eles tinham que ficar navegação das estrelas, aquela coisa toda, né? Hoje, com o apoio dos GPS, de toda a tecnologia, a coisa ficou praticamente voa sozinho. Sozinho, né? Praticamente. Imagina, você que até leu alguma coisa nesse final de semana sobre a ponte Rio-Niterói, que foi feita, ó, lá atrás, 13 quilômetros sobre o mar. Imagina, e sem a tecnologia, sem os recursos de hoje, né? Sem os computadores e tal. Então, a gente tem que hoje entender. E você faz muito uso disso ou você também é daqueles mais assim, de raça mesmo? Hoje sim, eu fiquei muito tempo, durante 14 anos, atuando em publicidade, em arte digital e artes gráficas. E até que eu decidi mudar de área, vamos dizer, de profissão e voltar às origens, vamos dizer assim, e acabei tentando trabalhar com arte, com pintura em si, né? Uhum. Mas sempre a minha área foi a área visual, né? E hoje eu utilizo, sim, ainda faço muita coisa em computador e eu estou fazendo agora a direção de arte para a Margareth Menezes, que é uma cantora baiana. Tá. E ali eu misturo um pouco de tudo, de arte manual, arte digital. Então eu procuro reunir o maior número, né, o maior conhecimento possível para poder fazer uma obra, um trabalho, um projeto. Nós vamos ver muitas fotos, muitas imagens, né, a respeito do que você faz. E é tão legal, a gente vai ter a oportunidade de ver já, mas eu queria que você dissesse, todos nós, quando ingressamos nas nossas profissões, nos nossos segmentos, normalmente a gente se espelha em alguém. Eu, quando comecei a narrar futebol, isso lá em 1970, eu tinha como grande ídolo e eu me espelhava nas narrações esportivas do Fiore Gilhote. Eu pergunto a você, quem é que te influenciou? Que artista teria te influenciado? Pois é, tem várias influências, né? Desde dos grandes mestres italianos, de Da Vinci, Michelangelo, né? E mais atuais, Portinari, tem Caribé, tem muitos artistas, e da street art, Espeto, os Gêmeos, é uma mistura de coisas, ilustradores, Ziraldo, né? Eu gosto muito de Ziraldo, então eu procuro... Ziraldo eu acabo me influenciando por várias vertentes da arte, por vários caminhos, assim. Não tem um específico. Não tem um específico. Caminhos, assim. Um pouco de cada um, vamos dizer assim. E mais tarde alguém vai te copiar também, né? Uma coisa assim, você acaba fazendo história, né? Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, quando a gente fala que é grafiteiro e muralista, vamos começar a entender. Qual que é a diferença aliás, muralista é diferente de moralista. Interessante isso. Mas vamos lá. Qual que é a diferença do grafiteiro e o muralista? O grafiteiro, ele geralmente, ele tem aquela cultura de rua, ele tem aquela origem no hip hop, tem várias coisas que o skate, e quando ele faz uma pintura, uma arte, ele conta muito uma vivência dele, uma história dele, ou um protesto. Tá. E o mural não necessariamente é uma história do artista, né? O mural geralmente é uma história de alguém, né? Ou de uma personalidade, ou de uma época. Então acho que a grande diferença é essa. O mural, ele conta a história de outras pessoas e não do próprio artista, vamos dizer assim. E no mural você sempre tem a permissão para fazer, né? O grafite geralmente é algo que você faz sem permissão. Você faz à noite e não tem a permissão daquele muro, daquele lugar, né? O grafite não tem permissão? A origem do grafite, sim, né? Então a gente pode, veja bem, nós estamos vendo aí algumas imagens, né? Que estão sendo colocadas ali. Olha aí que legal. Muito lá no estúdio. Eu vou dizer uma coisa, você já ouviu falar, tem muita gente que fala assim, eu te invejo, mas no bom sentido, né? Parece que não tem inveja no bom sentido, mas tem. Eu, por exemplo, eu não tenho a mínima perspectiva, sabe?
Por exemplo, eu não consigo desenhar um rosto de frente. De lado, de perfil, tudo bem, faz um narizinho ali, tal, não sei o quê. Isso nasce ou isso aí a gente aprende? Eu acho que você nasce com um olhar para isso, uma atenção maior para o que você acha, que você gosta mais. E você aprende, lógico, que você acaba aprendendo não só na escola, aprendendo observando, aprendendo... A arte é muita observação, né? Então, o artista sempre aprimorando, sempre aprendendo, né? Todos estamos sempre aprendendo, Sim, né? a gente nasce aprendendo, morre e não aprendeu tudo que não aprendeu, entendeu? Isso é uma coisa natural. Acho que tem a vocação e o aprendizado, né? Acho que são coisas que os dois, né? Acontecem das Como, duas por maneiras. exemplo, eu digo para você o seguinte, a respeito da narração esportiva, que é o que eu sempre fiz na minha vida. Uma coisa que eu nunca iria aprender, por exemplo. Não, você poderia aprender a aperfeiçoar, mas eu acho que aquele tino de ter o reflexo da narração esportiva é difícil, você precisa ter já meio que um donzinho para isso aí, senão é meio complicado. Sim, no rádio, né? Narração esportiva no rádio, com todo respeito, né? Na televisão é difícil, tem grandes cobras aí da televisão, né? Como tem no muralismo o Eduardo Cobra, né? Por sinal, né? Mas a grande verdade é que o rádio, a narração esportiva no rádio, ela tem uma diferença muito grande da televisão. Então eu acredito que isso aí você vai também aperfeiçoando, mas você precisa ter... Deus tem que te abençoar com isso. Primeiro gostar, né? Primeiro gostar muito, porque é muito trabalho, né? Você, para chegar onde está, né? Você tem 42 anos, você falou? 46 anos de narração. 46 anos de narração. Então, primeiro gostar do que está fazendo, gostar, né? claro. Depois aperfeiçoar, aperfeiçoando, claro, né? E hoje, qual que é a classificação, assim, do Brasil em relação aos artistas plásticos? Que país que é o bonzão mesmo? Na street art, o Brasil é o primeiro. É o primeiro, o arte São de Paulo, rua? Arte de rua é o primeiro. Primeiro porque não é considerado crime, né? Você não é preso por estar fazendo vamos dizer, uma arte legal, né? Então acho que isso... É uma contravenção que tem, que a pessoa recebe ali uma advertência e tal. Eu sei que em outros países a coisa é mais complicada. Então acho que talvez isso é um dos fatores que você vê menos trabalhos na rua e tal. Mas hoje São Paulo, né? São Paulo é o berço do grafite, é onde você encontra o maior número de artistas e de estilos. E o Brasil exporta muito artista nessa área. Bom, existem várias formas de você fazer o seu trabalho. E você utiliza basicamente o spray. Basicamente spray. Em grandes áreas de pintura, a gente usa rolo também, tinta em galão, né? Mas basicamente é spray. Tem artistas que misturam outras técnicas, stencil. O stencil é um molde vazado, onde você pinta com spray, né? E pincel também, mas eu particularmente uso mais spray. Aqui a gente está vendo algumas coisas, esses trabalhos eles são telas, né? Aqui a maioria deles eu utilizei pincel. No caso de telas eu gosto de utilizar a tinta acrílica em pincel. Aí uma arte digital para uma revista francesa. Mas quando eu pinto em tela, algumas telas eu faço em spray. O spray ele tem alguns problemas com a tela, às vezes quando você vai exportar um trabalho, você enrola esse trabalho, você não manda o trabalho montado, né? Uma tela, quando é uma tela, né? Então o spray ele tem alguns a pintura. Então eu uso muito tinta e pincel em tela. E no muro é spray. Muito bem. Eu vou falar algo aqui que muitos telespectadores também concordam comigo. Claro que os que são mais evoluídos vão, de repente, até imaginar como é que alguém apresenta um programa de televisão e vai falar o que o Alberto está falando. Há quadros que eu não consigo nem imaginar o que a pessoa quis passar, o que ela tentou fazer. Você consegue? Você vê o quadro? Você consegue pegar a mensagem? Eu acho que a arte, acho que não existe uma mensagem única, né? Acho que a interpretação é de cada um. De cada um. Eu acho que é isso que é uma das coisas legais
ver uma pintura e você interpretar aquilo que você acha e a outra pessoa... Cada pessoa entende, acho que de uma maneira. E às vezes, realmente, às vezes a gente tem uma explicação. E o artista concorda com todas, né? Porque aí o artista, quando você fez a exposição, saiu e aí o cara fala assim, Rogério, aquele quadro que fala do impressionismo e tal, e você fala assim, verdade. Aí passou um pouquinho, Rogério, aquele quadro, eu acho que está falando um pouquinho da tristeza, isso, quer dizer, você concorda com todo mundo. Eu acho que tem a intenção do artista e a interpretação do espectador, né? Eu acho que tem várias respostas para aquela imagem, né? Sério, e aqueles quadros que dá a impressão de que o artista jogou as tintas tudo em cima, ele pisou para lá, pisou para cá, rodopiou e tal, e colocou ali e ficou... Como é que você avalia isso? Aquilo é muito da expressão, né? Do momento do artista. A minha obra é figurativa, né? Eu gosto do figurativo. Eu não sei muito avaliar uma arte abstrata. Então eu gosto de pintar pessoas, pintar cenas, pintar culturas. E eu prefiro representar com figurativo mesmo. Então eu não sou um bom avaliador assim de arte abstrata. Eu vou falar para você, eu não sou um bom, não, eu não sou avaliador, mas eu presto uma atenção e eu olho como um profundo conhecedor, viu? Quando fui ao Museu do Louvre, lá em Paris, eu olhava aquilo que as pessoas imaginavam que estava ali um grande consultor de quadros acompanhando. Meus amigos, estou conversando aqui com o Rogério Pedro. E Rogério Pedro não é nome composto, não, né? Pedro é sobrenome, tá certo? Sobrenome. É isso aí. Conversando com o Rogério Pedro, que é artista plástico. E a gente vai deixar o papo rolar. Falamos aqui de algumas obras, né? De alguns trabalhos que o Rogério fez, nós vamos falar mais desse bloco, mas eu gostaria de deixar o telefone na tela para você embaixo, né? O nosso WhatsApp, para que você, de repente, o telefone já estava aí, eu que não divulguei, 999-18-3131, para você mandar um WhatsApp para cá, fazendo qualquer pergunta para o Rogério aqui, para ele responder. Ô, Rogério, estou vendo aqui, que trabalho que você tem fora do país, hein? Teve passagem por São Francisco, Nova York, Miami, Bogotá? Pois é, eu fiz agora, eu tive em novembro do ano passado, eu estive em Miami, convite de uma galeria, e eu fiz 3 grandes murais lá, foi uma experiência muito legal. Olha aí. A primeira experiência nos Estados Unidos, e o primeiro trabalho, né? É que o Trump não estava ainda, né? Não estava lá ainda. Capaz de ele vetar, né? Hoje eu não sei se seria a mesma coisa. Mas foi muito bacana, eu fiquei 10 dias em Miami, eu fiz 3 murais e fechei uma parceria com uma galeria, a Art Design Gallery, e um mês depois acabei voltando, fui para Nova York e vendi um trabalho lá, uma tela, tem uma tela no acervo de um cliente, e voltei para Miami para conhecer a Art Basel, que é uma grande feira de arte, a maior feira de arte dos Estados Unidos, que acontece em dezembro. E fui expor também, e fiz uma exposição. Então foram 2 viagens assim, em menos de um mês, uma pro mural e outra para expor. E estou com essa representação lá. Em São Francisco eu tenho obras com alguns colecionadores, não estive lá, mas eu tenho trabalho em São Francisco, na Colômbia, publicações na França, na Espanha. E estamos lutando aí para ganhar o mundo. Internacionalizou você. Exatamente. Se internacionalizou. É isso. Legal. Muito bom, muito bom. Aqui no Brasil, quem que nós poderíamos ter paralelamente, assim, como uma grande referência também? Referência. Os gêmeos, né? Não sei se você conhece, são 2 irmãos, são gêmeos. E eles são... Nasceram no mesmo dia? Ótimo. Da mesma mulher. E eles trabalham juntos, cara. É muito legal, muito incrível. E eles pintam juntos, sempre pintaram juntos. E eles são o grande nome da arte urbana, do grafite mundial, né? Eles são referência mundial, eles são de São Paulo, do Cambuci. E o Cobra, né? O Cobra, ele tá aparecendo muito, assim. O Eduardo Cobra. Ele é um grande... Cobra é uma qualificação ou é sobrenome? É um nome artístico, vamos dizer assim, né? Um nome... então ele escolheu bem, né? Eduardo Cobra. Né? Ele não ia escolher fraco, né? Eduardo Fraco. É isso mesmo. E ele fez trabalhos na Copa do Mundo? Cara, ele fez um mural agora para a Olimpíada, ali no Porto do Rio de Janeiro, que foi revitalizada toda aquela área. E o trabalho dele está no Guinness, foi o maior grafite no mundo, né? Olha aí, que legal. Você tem algum trabalho assim, da Olimpíada? Fez alguma coisa?
Eu fiz na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo? Em Campinas. Eu fiz em Campinas e em São Paulo. Eu participei. Na época, em São Paulo, foi o maior grafite da América Latina. Foram 60 artistas selecionados pela Secretaria de Turismo de São Paulo. E nós pintamos 4 quilômetros de muro. 4 quilômetros. Foi de táxi, vai. Cada artista ficou, poderia ser, né? Com certeza. Uma aguinha, um táxi e tal. Lógico. E ali cada artista ficou responsável por 50 metros, 50 por 3 aproximadamente, né? E foi o maior grafite da América Latina. Foi para a Copa do Mundo. O meu trabalho ficou bem em frente ao Itaquerão. Então ficou num lugar bem bacana, bem visual, bem... Na Copa eu fui 3 vezes ao Itaquerão fazer jogos do Brasil e abertura da Copa do Mundo, outros jogos lá envolvendo o Uruguai, também a Holanda, enfim. O Brasil você não pegou, não, fiz a abertura da Copa do Brasil. Na Rio Brasil e Chile, na Rio Brasil e Alemanha. Puxa vida. Que tristeza. Você nunca mais esquece. Não, jamais. Eu me lembro da frase que eu falava toda hora na transmissão, falava: perder sim, Brasil, passar vergonha não. Perder tudo bem, perder para a Alemanha pode perder, mas passar vergonha ainda passamos. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos voltar aqui, porque a situação realmente foi muito complicada na Copa do Mundo. E quando você se prepara para fazer um trabalho, é uma coisa assim muito natural, ou você tem assim, você estuda bem, porque eu imagino que quando você vai fazer um trabalho, você vai fazer um mural, por exemplo. Sim. Você tem que ver os ângulos que os carros vão passar, a forma que as pessoas vão ver, isso aí você estuda tudo antes? Principalmente quando é um mural e quando é um trabalho de grandes dimensões, né? Eu gosto e eu sempre gosto de planejar tudo antes. Inclusive tempo, né? E às vezes é um mural fora, em outro lugar, eu preciso ter essa ideia de tempo. Então eu sempre gosto de planejar tudo antes, de ter um desenho, de ter uma referência. E quando por exemplo, um edital, você tem que apresentar, né? Quando é um edital, você apresenta um projeto antes, você já tem um desenho antes. Uhum. Então isso tudo contribui para o trabalho fluir e não ter surpresas no meio do caminho, para você poder ter um orçamento, né, e tudo mais. Falar em surpresa, você nunca deu uma surpresa da polícia parar e falar assim, você tá pichando e tal? Já teve esse negócio? Já tive. Como é que você sai? Quando aconteceu, a última vez que isso aconteceu, eu tinha autorização para fazer a pintura. Então foi tranquilo, eu falei, eu tô fazendo aqui, era de madrugada, né? Mas eu tava com uma autorização, não tinha um papel, nada, mas... E aí eu expliquei pro policial na época que eu tava autorizado, ele pegou meus dados ali, minha série, mas não deu 10 minutos e passou uma segunda viatura. E a mesma coisa. Parou, pediu o documento, eu falei, já prestei esclarecimentos aqui, mas tá vendo? Foi a mesma coisa, documento, endereço, mas foi tudo bem. E acho que eles iam consultar o dono do imóvel depois, se realmente era verdade o que eu estava falando. Essas pinturas que nós estamos vendo aí, isso aí são quadros? São quadros. Aí o último que passou é spray. É pintura acrílica. Eu gosto de pintar acrílica. Eu já pintei muito em óleo. Aqui é print, é uma reprodução digital. Aqui acrílica. Eu gosto de pintar em acrílica porque é mais... Aí em Miami é uma diva, tem uma série de divas. E foi nessa última visita que eu fiz agora em dezembro. E eu gosto de acrílica pela facilidade, pela rapidez com que ela seca, é menos tóxico. A tinta óleo você tem que trabalhar com solvente, então é muito mais complicado. E aqui eu me identifiquei bem com acrílico. E ali, a maioria são telas. Aí em Nova York, no metrô, indo entregar uma encomenda. E a gente fez Lá a gente não anda de carro, praticamente é metrô, né? Não, em Nova York você voa, bobagem. Então essa é a grande dica, que você vai a Nova York, não precisa alugar carro, não. Não precisa alugar carro e nem precisa dar sinal para táxi, que eles não param também. Então você anda à vontade, né? Táxi também não para lá. Quando você dá o sinal assim, para o táxi, é só em filme. Eu nunca vi. Lá você faz assim, você gasta a mão, mas eles não param. E aí foi bacana, a gente fez esse documentário, assim, de entregar o trabalho, entrando com o quadro no metrô, foi muito bacana. Muito mas quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você faz trabalho para prefeituras também, não faz? Sim. Aí a prefeitura te documenta tudo,
né, toda a autorização e você vai fazer o trabalho no monumento público, tal, enfim. Sim. Aí você fica torcendo para a polícia parar para você mostrar mesmo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? Tá, aí eles não param, né? Aí não param. Quando a gente está documentado e autorizado. Aí não aparece ninguém. Eu acho que é muito. Acho que o cara seria muito louco, né? De parar de dia ali e fazer algo que ele não pudesse fazer, né? Acho que a polícia passa e fala, não é possível, esse cara tá com autorização para fazer aí, né? Quando a gente vê um trabalho no muro, em algumas passagens, alguns viadutos e tal, que a gente percebe que foi um trabalho feito por um muralista, eu sei que é uma área que também a gente nem deve entrar muito no assunto, mas os pichadores, digamos assim, eles não picham esses trabalhos de vocês, né? Geralmente existe um certo respeito, assim, em relação à pichação em grafite. Eu tenho visto algumas ultimamente, isso está deixando um pouco de acontecer, mas eu tenho visto alguns grafites com intervenção de pichadores e geralmente é para não acontecer, né? Tá. Eu nunca tive um trabalho... Agora, quando o pichador, ele é um grafiteiro. Sim, vamos dizer que o grafite veio daí, né? Veio da pichação. Muito bem. Eles fazem, só para a gente entender, às vezes a gente vê um prédio extremamente alto e pichado lá em cima, com algo que... Aquilo é letra, na linguagem deles, alguma coisa que eles escrevem. Tags, tem vários nomes. Eles conseguem ler. Pelo menos eles conseguem ler o que eles escrevem, né? Que a gente não consegue. É um V, depois um V de ponta cabeça, depois é um W invertido, quer dizer, a gente não consegue entender. Bom, uma tipografia, né? Específica. Eles, quando fazem isso, eles não estão arriscando até a própria vida em determinados momentos, porque tem horas que a gente fala, como é que esse cara conseguiu pichar naquela... Pois é um risco mesmo, eles estão arriscando sim, eles estão subindo em um prédio, né? E às vezes não sabe se aquela estrutura, aquele telhado vai aguentar. Eles fazem normalmente à noite, né? Sim, E à noite, todos os gatos são pardos, né? De repente ele pensa que é um lugar que tem alguma placa preta ali, e é um buraco, ele pisa e cai. Um grande risco. Grande risco, né? O Visão Geral de hoje está entrevistando o Rogério Pedro, artista plástico, e nós estamos falando do trabalho que ele tem desenvolvido. Vamos mostrar agora um vídeo muito legal, um trabalho para o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Foi o centenário de 15, não é isso? Foi centenário de 15 e um patrocinador que presenteou o time com essa pintura. Tá. A gente foi lá fazer. Nós vamos... Roda esse VT para a gente acompanhar, por favor. Vamos lá. Esse trabalho aí, esse vídeo nós estamos mostrando aí, quem que te indicou pro 15? Ou você tem algum relacionamento? Pode falar marca aqui, não? Pode falar marca. A FMC é uma indústria agrícola, tem escritório aqui em Campinas, né? Eles acho que são ainda patrocinadores do clube. E tem a FMC na camisa ali. E foi um presente da FMC e meu, né, também. Você devia ser patrocinado por essas empresas que fabricam esse produto aí, né? Seria ótimo, né? Então, mas você poderia mesmo. E foi muito legal, né? Porque Piracicaba é uma cidade muito legal, né? Muito gostosa. Sem dúvida, adoro a área do Porto. Adoro. Muito cultural, né? Nossa, Piracicaba é uma cidade fantástica. A gente passou 4 dias lá, né? Foram 4 dias. Ô, Rogério, uma curiosidade aqui. Porque você tá fazendo uma pintura ali, a gente viu, você tá com o nariz no negócio. E sabe aquela história, quem vê de longe vê melhor? Você não tem que se afastar de vez em quando para ver como é que tá saindo o seu trabalho? Sim. Não, direto, é uma ginástica. É uma ginástica. Então, você deve andar alguns quilômetros fazendo isso, né? Sobe, desce, andaime, escada, 4 dias sem parar. Olha uma aí. Academia. Por isso que você tá fininho assim, né? Tem gente que vem às vezes no programa aqui, precisa colocar até uns adesivos para segurar a camisa. Pois é. Então, você tá muito bem, tá tranquilo.
E tem gente que precisa fazer uns murais, né? Pra exatamente. Então, isso aí é uma verdade. Aí, por exemplo, você está em cima. Quando você está em cima, você não está vendo, você não tem a perspectiva Pois é, não, total, de perto né? não tem a mesma perspectiva. Isso. A gente direto tem que estar tendo um ponto de vista, né, mais longe, como o da câmera, por exemplo, agora, né? E pra gente poder ver o todo mesmo. Pra gente poder... De perto não dá pra ter ideia, não. E aquela máscara protetora é devido à tinta ser tóxica, né? Sim, é tóxica e... Então você sai dali meio Chamberlain, né? Sem a máscara é complicado. Mas que trabalho bonito. É muito legal. E aí tem uma legal. História do 15, né? Tem o Inhoquim, tem a cidade, tem o torcedor, a área do Porto. Do Porto. E, então tem toda uma história aí, né? Contando sobre Piracicaba e sobre o time. O jogador ali e o emblema do centenário, né? Que tá. Sim. Olha que legal, ficou uma edição bacana. Muito legal, muito legal. Olha aí, olha o trabalho. Esse trabalho acho que continua lá e até a gente recebe às vezes contato de pessoas de Piracicaba que passam lá e liga pra gente pra fazer orçamento, pedir algum projeto. Não, legal, Rogério, mas você, eu acho assim, todo artista que tem esse talento que você tem, às vezes se sacia muito mais com a satisfação das pessoas em olhar, a alegria das pessoas em olhar. Claro que o dinheiro é importante, ninguém vive sem ele, né? Mas eu não sei, a massagem no ego às vezes vale muito mais do que um dinheiro para você comprar qualquer outra coisa, né? Com certeza. A gente tá fazendo o que gosta primeiro, né? Eu trabalho na rua, é diferente de uma galeria que está fechado e é para uma elite. A rua é para todo mundo, né? Todo mundo, e né? a exposição todo mundo tem acesso, toda hora, né? todo mundo tem acesso, é democrático e fica lá anos, né? E é uma publicidade também, e é muito bom. Essa coisa do ego muito legal. É muito legal. Olha, primeiro quero dar um abraço aqui na Marcinha, que é de Uberaba, Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro. Ela está adorando o tema de hoje aqui, nessa entrevista com o Rogério. Obrigado, viu? Ela disse que é nessa hora que nós damos valor à nossa visão. Interessante, né? A Mitico, eu queria saber do Rogério aí, se ele pinta sozinho e quanto tempo demora para fazer um trabalho. Eu tenho do jeito que ela falou aqui, acho que ela te conhece bem. Se for a Mitico que a gente conhece, é a nossa amiga. Eu não falo nossa, que é minha da minha esposa, né? Muitos projetos eu faço com a minha esposa, com a Luciane, ela também é artista plástica. Ela também faz? Ela também faz, E ela é maquiadora e micropigmentadora, grafiteira, artista plástica, mãe. Olha que beleza. Quantos filhos vocês têm? Nós temos 2 filhos. 2 filhos homens? Um casal. O Luí com 5 anos e a Lorena com 12. O Luí com 6 e a Lorena com 12. Legal. E muitos projetos nós fazemos juntos. E agora a gente veio da Bahia agora e a gente trabalhou junto lá. Vamos voltar agora no Carnaval também, vamos estar junto fazendo outro projeto. Com perdão da brincadeira, você só é artista plástico ou trabalha também? Pois é, ultimamente eu só sou artista plástico, é uma beleza. É interessante, é como o pessoal que vem no programa de esportes aqui cantar, às vezes eu brinco, você só canta ou trabalha também? É isso aí. Como se, nossa, é um trabalho, né? E tanto, impressionante. Não, e aquela, você pinta a muro e ainda, você picha a muro e ainda ganha pra isso, né? Ainda ganha pra isso, né? Que coisa, né? A Luciane Fernandes aqui de Campinas pergunta aqui, ó. Quando você diz, nós pintamos, ele tá exatamente a quem você se refere, tá se referindo exatamente a esposa dele, né? A minha equipe. E quer saber qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi em 89, eu acho. 89, em Campinas. Trabalho comercial foi em 89. Ah, tá. E na rua, né? A gente fazia coisas na rua e... Aqui no Cambuí, aqui no Taquaral. Falar nisso, você também faz, você por vezes é contratado, você... Propaganda qual foi? Eu fiz para algumas agências, eu acho que o que a gente vai ver agora é da Base 3. Da Base 3? Então coloca meu amigo aí, Fábio. Coloca o filme aí pra do gente. Nosso amigo Fábio D'Alessio. Nosso amigo Fábio. Coloca aí pra gente, por favor, pra gente ver também o vídeo acho que... Bom, a hora que estiver no ponto, tá no ponto. Vamos lá. Que legal. O que você fez nesse trabalho?
Aqui foi meio que contar a história do que a agência faz, né? Eles trabalham em área digital, publicidade impressa, então a gente tentou contar um pouco o que a agência faz nesses desenhos, tendo uma continuidade até a entrada da agência. É uma esquina, um muro grande. E esse trabalho eu fiz sozinho, foram 6 dias. 6 dias de sol e isso é uma questão. Quando chove a gente não pode fazer, né? Porque... Quando tá sol é um calor danado. E mas tá aí chuva, sofre você. Quando chove, sofre a pintura, né? Sofre a pintura. Nesse caso, melhor sofrer você. Sempre o artista é quem sofre. O trabalho desse... Desculpa interromper, mas o trabalho desse que você está fazendo... a gente fala o quê? Tubo de tinta que se fala? São tubos, são latas de spray. Latas de spray. Quantas latas de spray você gasta no trabalho? Cara, parece que é muito, mas uma lata de spray ela faz em média 2 metros quadrados, né? Isso é um erro que eu cometo. Geralmente eu costumo não contar no fim as latas, né? Quantas latas eu gasto. Mas um trabalho desse acaba gastando em média de 80 a 100 latas. Mais ou menos isso, bastante, umas 100 latas. Você nunca fez cenário, não, de televisão assim e tal? Pintado não, eu já fiz cenário para show. Cenário para show, mas arte digital. Legal. Né? Você poderia se chamar Rogério Pedro só. Porque quando você vai fazer uma ficha, qual é o seu nome? Rogério Pedro. O que mais? Só. Rogério Pedro Só. Com o Edson Só, meu amigo, treinador de futebol. Rogério, primeiro deixa eu te dar um abraço, parabéns aqui da Dileuza Barros. Disse: esse artista plástico é formidável e sua arte é esplendorosa. Nota-se que tem cultura, estudo, realmente. Parabéns, adorei. Obrigado. Estou aposentado e gostaria de ter o talento dele. Até eu gostaria, viu? Eu gostaria de ter pelo menos um pouquinho de perspectiva. Nem isso que eu tenho. E aqui, boa tarde. Gostaria de saber a opinião do Rogério com relação ao novo prefeito de São Paulo. O João Dória, ele está lá pintando de cinza lá os diversos grafites que estavam espalhados pela cidade e tal. É a Liara aqui de Campinas. Diz que adora o seu trabalho, adora o trabalho de todos vocês e ela acompanha bem de perto esse segmento. Obrigado, o que você está achando do prefeito de São Paulo? Pois é, isso é uma coisa que já acontece, acho que há algumas gestões, né? Acho que até umas 2 gestões que eles estão pintando de cinza, né? O que é grafite. Aí está o grande lance. A grande polêmica é o critério para se fazer isso. Não existe um critério, porque eles não apagam tudo, eles apagam algumas coisas. Então, existe um filme que chama Cidade Cinza, que fala isso, né? Que o cara vai para a rua com um carro, com uma Kombi, com uma mangueira com tinta cinza, e quem decide o que vai ser apagado é o próprio cara, né? Na hora ali, isso aqui é legal, isso não é legal. Livre, espontânea vontade dele. É o gosto dele, né? Então, acho que a grande polêmica é o critério que está sendo feito isso. E estão apagando grandes obras de grandes artistas, caras que estão na Europa, estão na Ásia, nos Estados Unidos, e o cara vai lá e apaga o trabalho do cara em São Paulo. Então, eu não sei, precisaria repensar o critério disso. E é contraditório, porque a 23 de maio, o projeto da 23 de maio foi financiado pela prefeitura. Aquilo tudo, a 23 de maio toda foi pintado por acho que 100, 200 artistas, não sei o número, financiado pela prefeitura. E agora a prefeitura está pagando o que ela mesma financiou, né? Mas sabe o que acontece? Nesse momento, tudo bem, cada um tem a sua filosofia de trabalho e tal, mas o João Dória, né? Ele não tem que ficar... Não precisa se vestir de gari para ir lá limpar a rua. Os garis limpam muito melhor que você, viu, prefeito? O prefeito tem outras coisas para fazer, sabe? Eu acho que é importante. Faz parte do marketing, tudo bem. Mas a gente tem que ter certo comedimento, né? Pois acho que tem coisa mais importante do que apagar grafite. Né? Com certeza. É que o tema, o slogan é Cidade Linda, não é isso? SP Cidade Linda. Eu não sei exatamente qual que é o slogan, mas... Cidade limpa, cidade linda. Aliás, faz uma campanha para não se jogar efetivamente lixo nas ruas. Quando chove, aquilo lá é um absurdo. Então tem que ficar... Bom, enfim, cada um faz o que tem que fazer. Fala para mim aqui em Campinas, por exemplo. Você é de Campinas, né? Eu sou de Campinas. Morando, residindo aqui. Moro em Campinas há 40 anos. Então, quem está andando por Campinas, de repente, onde pode ver trabalhos do Eu tenho trabalhos aqui na região do Taquaral, aqui perto, né? Aqui do Castelo.
Ali na Arautos da Paz, esse trabalho é na Arautos. Arautos da Paz. É, ali. Olha aí, é essa é ali perto do Quarto DP, não é não? Isso, ao lado do Quarto DP. Olha aí, hein? Não que eu visito toda hora, viu? Mas é ali que é perto da Lagoa, ali do Parque Portugal, tudo. É. E esse é em São Paulo, na Consolação, é um café, um trabalho comercial. E esse trabalho que faz muito sucesso às divas, a temática das divas, são os trabalhos que eu mais acabo fazendo. Esse trabalho é em Capivari, na terra da Tarsila do Amaral. Grande artista. E Capivari, perto de Baltimore aqui também. esse é Campinas. Campinas, aqui numa empresa, um espaço gourmet da empresa. Vou perguntar para você o seguinte, as empresas quando colocam as placas... Olha lá, Arautos também, desculpa. Também da Arautos, legal. Esse foi para o aniversário de Campinas, agora, 452, né? 452 anos. E foi um presente meu para a cidade, teve um apoio da Sher Williams com as tintas. Legal. Foi muito legal. Só para finalizar, quando as empresas colocam placas, colocam faixas e tal, divulgando o local, elas têm taxas que pagam as prefeituras. Tal. Quando faz um trabalho no muro, assim, também paga alguma taxa? Não. Aí é a arte, né? A lei ela é atuante na publicidade, né? Quando tem uma marca, quando você quer vender um produto, aí é a publicidade. Mas quando é um desenho, é considerado arte, não tem uma taxa para isso. Para finalizar de vez aqui, já que estão falando de pintura, você pinta o cabelo ou pinta a barba? Porque um é escuro, outro é branco. Pois é, né? Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Ah, que legal. Rosiara, você é extremamente simpático. Muito obrigado. Muito obrigado. E, aliás, talentosíssimo. Que você continue sendo iluminado, preserve as suas mãos, faça o seguro das mãos, isso é importante. De tudo, né? Para não cair do andaime. Exatamente. Muito obrigado e tomara você continue com muito sucesso. Viu? Muito obrigado pelo convite e sempre que me convidar estarei aqui. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Eu falei com o Rogério Pedro, artista plástico, abrindo a semana aqui no nosso Visão Geral de hoje. E eu realmente fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado também. Você gosta de futebol? Eu vou voltar a narrar futebol agora, hein? Pelo aplicativo Alberto César. Vai lá no seu smartphone, na loja do seu smartphone, baixe o aplicativo Alberto César e acompanhe as minhas narrações nos jogos de Ponte Preta e Guarani, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vambora? Rogério, foi ótimo, viu? Obrigado. Muito bom.